No crime eu conquistei mulheres, conquistei carros, conquistei lugares, fiz viagens. Fui conhecido como aquele cara que chegou no crime que não tinha nada e conquistou tudo. Mas esse tudo eu perdi de uma hora para outra. Meu nome é Jefferson Estrela, tenho 32 anos. Com 10 anos eu comecei a ir pra rua, aí foi aonde eu conheci o tráfico. Então desde pequeno eu já tinha algumas responsabilidades, como vapor, eu começava a entregar drogas em bairros. Eu já estava envolvido e aquela essência que eu tinha de criança já não tinha mais. Então foi quando eu me aprofundei de fato, eu me entreguei no crime. Então fui preso pela primeira vez. Quando eu fui preso pela primeira vez foi num 57. Fiz um assalto e fui preso. Eu entrei uma pessoa e saiu uma pessoa pior do que eu entrei. Eu queria ser alguém dentro de uma facção. Queria ganhar respeito, então tudo que era imposto era realizado. Tudo que tinha uma missão, eu vou fazer essa missão acontecer. Eu já comecei a ter recursos para poder comprar armamento, para fazer outros tipos de crime. Tinha pessoas que estavam ao meu lado, eles não gostavam de fazer assalto comigo por conta que eu era muito agressivo nos assaltos. Algo dentro de mim queria agredir, eu queria ver o sangue daquela pessoa sair, porque eu tinha que ter autoridade sobre ele. Por conta que eu sempre estava em efeito da cocaína, então a minha adrenalina ela sempre foi muito alta. Então eu não queria saber se eu ia morrer, eu queria matar também. Então, aonde começou a vir as responsabilidades do crime para mim. Então, aonde eu entrei na gerência. Aí, entrando na gerência, eu tomava conta de 7 bocas de fumo. Então, no crime, eu conquistei mulheres, conquistei carros, conquistei lugares, fiz viagens. Então, aí, quando foi uma oportunidade dada a mim de fazer uma tatuagem da Carpa, que era que ela está subindo para cima, que era em busca dos meus objetivos que eu queria ter no crime. Foi quando eu fiz esse palhaço, que é Chore Agora e Ri Depois. Então, eu sabia que eu estava rindo hoje, mas por conta do crime, um dia eu poderia chorar também. Todas as tatuagens que eu tenho, elas têm um significado. Aparentemente, ali para as pessoas, eu era o cara. Eu era o cara que fazia o que precisava, mas dentro de mim era vazio. Eu não tinha felicidade. Eu tinha uma revolta tão grande dentro de mim, eu era calculista. Então eu fui preso pela segunda vez. Dentro da cadeia eu conheci pessoas influentes lá dentro. Pessoas que comandavam o setor. Me tornei um dos mais velhos de lá, aonde eu me tornei o disciplina. Aonde tudo que acontecia dentro da cadeia passava por mim também. Aí depois de um ano eu ganhei minha liberdade. Voltando para a rua, continuei no crime ainda por um bom tempo, até eu conhecer a mãe do meu filho. Quando eu tomei a decisão de abandonar o crime, foi por conta que eu gostaria de dar uma vida diferente pro meu filho. Eu não gostaria de ver ele passando por tudo que eu passei. Porque da mesma forma que eu tive momentos bons no crime, eu tive momentos muito ruins. Momentos de perseguição ao ponto de ficar encurralado para não ser morto. Dias escondido na mata por conta da perseguição da polícia. Eu sabia o que eu sentia. O vazio, a tristeza, o ódio dentro de mim que eu tinha. Quando eu parei de fazer essas coisas, eu precisava preencher com alguma coisa. Então eu fui para uma festa rave. Meu filho era muito pequeno, fui para uma festa rave, aonde eu conheci o crack. Aí eu fui perdendo tudo. Aí o meu filho já não conseguia mais ver ele. Tudo que eu conquistei no crime eu fui perdendo. Aí eu fui perdendo aquilo que eu mais almejava no crime, que era o respeito. Tenho marcas pelo corpo de queimadura, de automutilação, porque eu me cortava, terminava de usar, eu rasgava a lata e me cortava com aquela própria lata. Nos momentos mais difíceis para mim, depois que eu abandonei tudo, foi quando eu não estava no efeito do crack. Porque eu lembrava do meu filho. Quando eu ia ver ele, eu estava numa situação tão crítica da minha vida que eu já não tinha mais nada, não tinha roupa,
Então, quando eu olhava aquela criança pequenininha que precisava de alguém, eu falei, eu vou abandonar o crime para ser um pai para ele, e eu me tornei pior. Então, eu comecei a ir para Cracolândia. Aí ali foi meu fundo de poço. O restinho que eu tinha de dignidade eu perdi. Eu era tirado dentro da Cracolândia porque tudo que eu conquistava eu deixava lá. Então, os próprios usuários riam de mim. Cheguei a esse ponto. Então, eu saí daquele território da Cracolândia e fiz um assalto. E a pessoa que eu assaltei, ele foi até a Cracolândia. Foi quando eu ouvi eles falando para o segurança da rua que iriam me matar. Foi quando passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a entrar em estado de pânico por conta do efeito do crack. Eu entrei num estado grande de pânico e comecei a chorar muito mesmo. Foi quando eu falei com Deus. Falei para Deus que se Ele me desse uma chance, eu ia mudar de vida. De fato, eu ia mudar de vida. Eu senti como se fosse um sono, uma paz, uma tranquilidade, e peguei no sono. Foi quando eu decidi sair do centro da cidade e ir lá para a cidade de Mogi Guaçu. E eu disse que eu iria até a casa dele para agradecer. Só que eu não tinha uma fé certa. Então, quando eu cheguei na praça, eu vi um ponto de oração da Igreja Universal. E eu tinha visto umas pessoas lá, alguns jovens. Eu vi uma felicidade neles, eu fiquei meio curioso para saber o que aqueles jovens tinham de diferente. Só que aquilo dentro de mim ficava remoendo. Você falou que ia, você falou que ia. Aí era uma quarta-feira, eu fui. Já era no finalzinho da reunião. Eu acredito que foi justamente para Deus falar comigo que eu cheguei naquele momento. Que quando eu entrei na igreja, que eu me sentei, o pastor que estava no altar disse que se a gente quisesse ter uma vida diferente, nós tínhamos que arrancar as velhas raízes, esquecer o passado e colocar a vida de fato e verdade no altar. E então eu voltei para casa com aquilo na cabeça. Foi quando eu comecei a frequentar as reuniões da igreja. O pastor ele me atendeu e me apresentou o Espírito Santo. Então eu pensei, o que o Espírito Santo pode me dar? Porque eu vivi numa vida de trocas. Então eu achava que ele ia me dar alguma coisa, eu já perguntei logo para o pastor. Pastor, o que o Espírito Santo pode me dar? Quem é esse Espírito Santo? Se eu não conseguir mudar, os meus 2 filhos não conseguiram me mudar, por que esse Espírito Santo aí vai me mudar? Aí o pastor ele me disse que era um Espírito dado por Deus, aonde tudo se faria novo dentro de mim. Aquela alegria que eu via outras pessoas tendo, tudo isso teria dentro de mim. Eu tinha que pôr a minha vida no altar da mesma forma que eu pus a minha vida no crime. Eu tinha que dar o meu tudo para receber o tudo de Deus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas. Foi quando eu larguei tudo. Foi quando eu abandonei o vício, os contatos de pessoas que eu tinha do crime, troquei de número e fui de fato e verdade para o altar. Não foi fácil, foi um passo de cada vez. Tinha momentos que eu pensava em desistir, porque ter uma vida com Deus era diferente para mim. Eu precisei me humilhar diante de Deus, porque eu era muito orgulhoso. O orgulho que eu tinha era muito grande, o ego que eu tinha. Eu comecei aquela busca dizendo para Deus que eu não sou nada, Deus. Eu não tenho nada para te oferecer, eu sou isso daqui. Essa pessoa que viveu no vício, que não agradou com as atitudes as pessoas, a sociedade, mas eu tô aqui. Eu só quero uma chance do Senhor. Foi quando, numa madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Foi quando eu tive a certeza dentro de mim que tudo estava se moldando. A paz que eu tanto queria, eu recebi. Eu sabia que ali Deus estava comigo. Eu já não era mais sozinho. A minha família me abandonou por conta da dificuldade que eles tiveram, mas eu sabia que a partir daquele momento Deus ele nunca mais ia me abandonar. Foi quando eu tive paz. A primeira vez que eu consegui dormir de verdade. Eu dormi que até
Perdi a hora, minha mãe ficou batendo na porta, pensou que tinha acontecido alguma coisa, mas não era, era porque Deus já estava comigo. Então a paz que eu sempre busquei, Deus ele me deu. Então ele me completou em tudo. A primeira coisa que mudou foi os meus pensamentos. Tudo que eu vivia eu esqueci, porque eu tinha muito trauma. Então toda vez que eu dormia, eu sonhava a vontade de usar o crack. Aí tudo foi mudado. A minha mente e o meu coração. A maldade já não existia mais. Eu queria fazer mal para as pessoas. Eu tinha prazer de ver o sangue da pessoa. Hoje eu tenho prazer de dizer para a pessoa que se ela pôr a vida dela no altar da mesma forma que eu fiz, a vida dela vai mudar. O Espírito Santo na minha vida, ele fez de fato e verdade uma reforma por inteiro. Hoje os meus filhos, eles conseguem estar comigo na presença de Deus. Eles conseguem ler a Bíblia comigo. Eu tenho algo para passar. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa que também é da fé, que está do meu lado. Aquela pergunta, né, que o que o Espírito Santo poderia me dar, hoje eu tenho essa resposta. O Espírito Santo me deu tudo. Tudo que eu nunca tive, o Espírito Santo me deu. E eu não troco isso por nada. Deus me recrutou para o reino dos céus, para fazer a diferença. Hoje eu faço parte da FJU, Força Jovem Universal, onde eu cuido de jovens que estão passando pela mesma dificuldade que eu, jovens que estão vindo até o altar, eles estão aprendendo que uma vida com Deus é melhor do que uma vida sem Deus. Eu não consigo me imaginar sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá força para trabalhar, o Espírito Santo me dá força para quando eu passo por uma dificuldade, porque ainda eu tenho dificuldades, eu tenho meus desertos. Então o Espírito Santo é o meu combustível. Eu não faço nada buscando uma recompensa, eu não busco nada que venha ser para o meu benefício. Tudo que eu busco e tudo que eu faço é para a glória de Deus.